Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Gil Baiano que realize a leitura de versículo da Bíblia. Romanos 10 e versículo 11. Romanos, capítulo 10 e versículo 9 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito à primeira secretária, a vereadora Zeneci Dreyer, que realize a leitura do expediente. Expediente de 10/8/2020. Ofício número 38 de 2020, de origem executiva, comunicando o sancionamento dos projetos de leis número 4, 47, 50, 51, 52, 53, 54 e 55 de 2020. Ofício número 156 de 2020 da Secretaria Municipal de Planejamento, em resposta ao requerimento número 623 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Ofício número 98 de 2020 do Hospital Santa Cruz de Canoinhas, em resposta ao requerimento número 598 de 2020, de autoria da vereadora Zeneci Dreyer. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei número 58 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Projeto de lei número 59 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Incluir para a leitura ofício número 222 de 2020, do Gabinete do Prefeito, encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 61 de 2020, autoriza a firmar convênio com o Estado de Santa Catarina por meio das polícias militar, ambiental militar e civil do Estado de Santa Catarina. Abre crédito adicional suplementar e dá outras providências. Indicações. Indicação número 86 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do DETRACAN, a instalação de uma lombada na rua Francisco de Paula Pereira, próximo à rua João Sabatki. Indicação número 87 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, para que seja realizada a limpeza de um bueiro entupido na esquina da rua Vilibaldo Hoffmann com a rua Rodolfo Scheidt, no bairro Jardim Esperança. Indicação número 88 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, ao senhor Luiz Alceu Witt Júnior, secretário municipal de obras, melhorias na estrada de Pinheiros, principalmente em frente à igreja. Indicação número 89 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que solicita ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Anderson Luiz Melo, diretor do DETRACAN, para que seja reinstalada uma placa indicativa e regulamentadora de trânsito na rua Francisco de Paula e Silva, esquina com a rua Guilherme Gonchorovski Sobrinho, a qual foi danificada. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária, vereadora Zeneci Dreyer. Sendo assim, passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente.
Não há inscrições. Por se tratar de sessão remota, não haverá o grande expediente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 058 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 110 mil e de R$ 232.442,34 destinado à Secretaria de Habitação e Fundo de Assistência Social. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 058 de 2020 em segunda votação. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 059 de 2020, que abre crédito adicional através da anulação de dotações orçamentárias e adota outras providências. Crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.268.019,94 e de R$ 1.479.686,87, destinado às secretarias de Educação, Finanças e Obras. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 059 de 2020 em segunda votação. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, vereadora Norma Pereira, que realize a leitura dos requerimentos. Sim. Desculpe. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras, vereadores, os nossos colaboradores da casa, os internautas. Os requerimentos do dia 10 de agosto de 2020. Requerimento número 643 de 2020, de autoria do Edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, solicitando informações a respeito do motivo pelos quais não foram respondidos os requerimentos números 72 de 12 de 2 de 2020, número 88 de 19 de 2 de 2020, número 137 de 4 de 3 de 2020, número 284 de 7 de 4 de 2020, número 353 de 29 de 4 de 2020, número 355 de 29 de 4 de 2020, número 392 de 12 de maio de 2020, número 421 de 12 de maio de 2020, número 438 de 20 de maio de 2020, número 439 de 20 de maio de 2020, número 473 de 10 de junho de 2020, número 507 de 15 de 6 de 2020, número 516 de 17 de 6 de 2020, número 522 de 24 de 6 de 2020. Tal situação, há que se destacar, viola o disposto no artigo 92 do regimento interno dessa casa, segundo o qual, abre aspas, serão escritos e dependerão de deliberação do plenário os requerimentos não especificados neste regimento e os que nele solicitem. 1. Informação à Secretaria Municipal. Parágrafo 5º. Os pedidos escritos de informação à Secretária Municipal
importando crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas, serão encaminhadas pelo presidente da Câmara, observadas as seguintes regras. Fecha aspas, ponto. Coloco em discussão o requerimento número 643 de 2020. Só gostaria de rapidamente contextualizar esse requerimento e, se os colegas autorizarem, os requerimentos do número 644 ao 656, eu estou reiterando esses requerimentos que eu fiz em outras oportunidades. Então, após a votação desse, quando a vereadora Norma fizer a leitura do 644, eu vou propor que a gente vote do 644 ao 656, porque eu estou apenas reiterando, né? Quanto a esse descaso, né, da ausência de respostas, nós temos mecanismos através do nosso regimento interno, mas é com muita tristeza que eu percebo que, não que exista um requerimento mais importante que o outro, mas alguns desses requerimentos elencados no requerimento de número 643 de 2020, eles continham, e enfim, contém, porque eu estou reiterando, perguntas pertinentes sobre algumas licitações, sobre alguns atos do Poder Executivo, enfim, e que me causa bastante estranheza que, quando o requerimento é um pouco mais polêmico, o Executivo não o responda. Mas não tem problema. A gente reitera e cobra até que venham essas respostas. Então, eu resolvi reiterar e expor essa situação. Afinal de contas, não é o vereador Paulinho que sozinho faz nascer um requerimento. O vereador Coronel Mário, como sempre muito bem coloca, que nós somos a caixa de ressonância da comunidade. Então, muitos desses pleitos, eles nascem da comunidade e eles se materializam na Câmara de Vereadores. E aí é que está a importância de que eles sejam respondidos. O vereador Paulinho pode ficar sem respostas, como já em muitas situações ficou, mas a comunidade jamais. Nós nunca podemos deixar a comunidade aquém daquilo que ela espera. Então, as respostas são o mínimo, né? Pode ser que as cobranças que a gente faz através dos requerimentos, elas não se materializem, mas pelo menos as respostas. Então, eu aguardo que elas venham e que sejam esclarecidas para a comunidade, porque cabe lembrar, e quando a gente está fazendo sessão online, as nossas visualizações elas acabam sendo bastante altas também. O requerimento ele passa pelo plenário, ou seja, todos os vereadores colocam as suas digitais, e aí sim ele é encaminhado ao prefeito. Então, ele não nasce por si só, ele não nasce por um querer do vereador Paulinho, não. Ele tem um porquê de existir, ele está no nosso regimento, ele recebe as digitais de todos os colegas, e todos esses requerimentos que eu estou reiterando foram aprovados de forma unânime. Então, não houve nenhum vereador que não se sentiu contemplado nas indagações que fiz. Então, portanto, eu peço pelo menos um pouquinho de respeito com essa casa ao responder os requerimentos. Só gostaria de explanar, porque fica estranho citar um monte de requerimento ali sem que eu pudesse fazer a defesa de mais um requerimento, que espero que dessa vez venha a resposta. Coloco, então, em votação o requerimento número 643 de 2020, e os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 643 de 2020. Requerimento número 644 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos e à Procuradoria do Município, reiterando o requerimento número 72, de 12 de 2 de 2020,
solicitando informar qual o critério utilizado para o sancionamento do projeto de lei número 98 de 2017, que institui a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados por todas as unidades de saúde do município de Canoinhas e estabelece outras providências, e o veto parcial do projeto de lei número 133 de 2017, que institui a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados pela administração municipal. Coloco em discussão o requerimento número 644 de 2020. Só recapitulando, então, se os colegas vereadores concordarem, como todos esses requerimentos do 644 ao 656 já foram objetos de votação na Câmara de Vereadores, eu acredito que podemos votá-los em uma votação única, porque eu estou apenas reiterando. Pode ser assim? Então, sendo assim, eu coloco em votação os requerimentos do número 644 de 2020 ao 656 de 2020, de autoria do edil Paulinho Basílio. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Então, estão aprovados os requerimentos do número 644 de 2020 ao 656 de 2020. Vereadora Norma, seu microfone está desligado. Requerimento número 657 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, que quer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Litzmaier, secretário municipal de planejamento, solicitando que sejam confeccionados projetos executivos para a pavimentação das ruas Adolfo Voigt, entre as ruas Isidoro Gustavo Yarcha, até a rua Alfredo Bach e a rua Vilibaldo Hoffmann, da rua Saulo de Carvalho até a rua Roberto Elck. Coloco em discussão o requerimento número 657 de 2020 e passo a palavra ao vereador autor, edil Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, as senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa, toda a comunidade que nos acompanha pela sessão online. Desejo a todos o meu cordial e sincero boa noite. Senhor presidente, o senhor já fez uma menção de que, via de regra, quando nós produzimos uma indicação, um requerimento, são solicitações por parte da comunidade. Este final de semana eu estive conversando com algumas pessoas, Tricolim, Alto das Palmeiras, Cristo Rei, e tanto esse requerimento quanto o próximo, e também um referente à rua Adão Tisca, são requerimentos por solicitação de pessoas da comunidade que já vinham pedindo, talvez até esteja sendo reiterado esses pedidos de pavimentação dessas ruas. Eu não recordo se algum outro vereador já havia o feito. Todavia, a gente produz isso em um documento oficial para ser encaminhado para o senhor prefeito. Dentre esses requerimentos, senhor presidente, tá, o último vai ser lido, tá? É uma preocupação muito grande ali das pessoas do bairro Cristo Rei, com relação à abertura da continuidade da rua Adão Tisca, né? Vai ser feito a ligação com a rua ali a Roberto Elck, uma avenida grande. Em tese, vai ser feito esse anel viário para desvio de trânsito pesado. Existe uma preocupação não só por parte dos moradores, e essa provocação já havia sido feita pelo senhor Wilson Seleme, que é proprietário da Ervateira Seleme, da necessidade de se fazer, eu entendo, e no requerimento vai estar descrito isso, no lado direito, tanto ciclofaixa como local para as pessoas poderem caminharem, porque via de regra, eu passo caminhando por esses locais e está bastante perigoso. O trânsito ali, ele flui com bastante velocidade em alguns determinados pontos,
E dado essas ligações que estarão sendo feitas, eu acredito, pelo que eu vi, eu acompanhei as obras hoje lá, já está bem adiantado, o asfaltamento já está na entrada da Lavra Sul ali. Eu acredito que, em função, por exemplo, do tráfego de caminhões, a gente vê ali Julietas, inclusive caminhões grandes, eu fico muito preocupado porque aquelas crianças ali do bairro Cristo Rei possam vir, enfim, sofrer um acidente, alguma coisa nesse sentido. Graças a Deus, até hoje não ocorreu. Eu estou reiterando, inclusive, esse último requerimento com relação a Adão Tisca, porque é a solicitação de pessoas da comunidade. Eu já fiz a referência aos 3 requerimentos, porque nesse final de semana, conversando com algumas pessoas, elas fizeram essas solicitações, a gente está formulando os requerimentos para reiterar, talvez pedidos até formulados por outros vereadores, mas estamos novamente colocando isso para o senhor prefeito. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação o requerimento número 557 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 657 de 2020. Requerimento número 658 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor João Lindsmaier, secretário municipal de planejamento, reiterando solicitação que seja confeccionado ciclofaixa e faixa de pedestres exclusiva em toda a extensão da rua Adão Tisca, lado direito, sentido Rua Álvaro Soares Machado, a estrada Dona Francisca. Coloco em discussão o requerimento número 658 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 658 de 2020. Requerimentos números 659, 660 e 661 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Cirlei Belotto, da senhora Florentina Jungs Leite e do senhor Antenor Ferreira de Lima. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, segunda secretária, vereadora Norma Pereira. Passamos às explicações pessoais. Solicito à primeira secretária, vereadora Zenesi Dreyer, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal, e eu vejo que a primeira secretária está inscrita. Com a palavra. Senhor presidente, com a vereadora Zenesi, o requerimento que veio, que a Sua Excelência fez e que veio a resposta do hospital, e eu acho que em termos de respeito para o nosso presidente, o Reinaldo de Lima Júnior, talvez fosse interessante a gente informar a população em relação à aquisição dos equipamentos e tal. E na hora dos requerimentos eu não tinha a resposta aqui, daí o nosso secretário legislativo me passou durante a sessão, e eu acredito que seria muito prudente, e a senhora, como primeira secretária e autora do requerimento, talvez fosse importante ler nesse momento, apesar de já ter passado o momento, mas se os nobres vereadores entenderem oportuno repassar a informação, eu acredito que seria de extrema importância. Seria isso, senhor presidente. Vereadora Zenesi, com a palavra. Eu vou fazer uso da palavra depois, então, da leitura da resposta. Se a vereadora Norma já tem em mãos a resposta, ela poderia fazer a leitura. Eu estou sem a resposta aqui, senhor presidente. Eu até ia citar isso, se a vereadora Norma tiver mais fácil ali e puder realizar a leitura, a gente agradece. Isso.
Obrigada. Microfone. Canoinhas, 13 de agosto de 2020. Em resposta ao requerimento número 598, assinado pela vereadora senhora Zenici Dreher, venho informar. Aquisição dos ventiladores. Foi realizada a aquisição de 4 ventiladores mecânicos, sendo 3 unidades da empresa Medicalway, solicitados no dia 2 de abril de 2020, e um ventilador mecânico da empresa Leiston, adquirido no dia 21 de maio de 2020. Previsão de entrega: ventiladores Medicalway. De acordo com a proposta da empresa, o prazo de entrega é de aproximadamente 120 dias a contar do dia do pagamento, o qual foi efetivado no dia 7 de abril de 2020. Estamos em constante contato com a empresa, realizando o rastreamento. Foram despachados da China e chegarão nos Estados Unidos da América no dia 4 de agosto de 2020. Não conseguimos prever a data exata de chegada, mas, segundo o gerente da Medicalway, os mesmos deverão ser entregues nos próximos dias no Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Ventilador Leistung, entregue ao HSCC no dia 28 de maio de 2020. 3. Pagamento. Ventiladores Medicalway. De acordo com a prerrogativa da empresa, somente considera-se efetivada a compra após o pagamento antecipado, o qual foi efetuado no dia 7 de abril de 2020. O valor pago, aí fica um pedacinho borrado, mecânico, deve ser ventilador mecânico, é de R$ 83.333,33, totalizando o valor de R$ 250 mil. Os equipamentos foram adquiridos da empresa Medicalway, equipamentos importados marca Mindray, com registro na Anvisa, atualmente considerado um dos melhores equipamentos do mercado hospitalar. A empresa realizou a emissão de nota fiscal de entrega futura em anexo para garantir a segurança da entrega do produto no prazo estipulado. Ventilador Leiston, o valor pago pelo ventilador mecânico foi de R$ 70 mil, o qual foi doado pela empresa West Rock. Sem mais, para o momento, subscrevo o presente e reiterando protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Reinaldo de Lima Júnior, presidente do HSCC. E acompanham todas as notas fiscais, toda a documentação. Então, seria isso, senhor presidente. Vereadora Zenici Dreher, com a palavra. Isso. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Essa resposta não é para a Zenici vereadora, é para toda a população, né? Os questionamentos, eles foram feitos de várias formas, né? Pelas pessoas que doaram na vaquinha, pelas próprias empresas, né? E é importante informar a população que hoje, por exemplo, através do boletim diário, o Hospital Santa Cruz conta com 10 pessoas internadas, né? E dos 10, 6 estão fazendo uso da ventilação mecânica. Então, nesses últimos dias, acabou que a nossa região, Planalto Norte, esteve com mais de 90% dos seus leitos ocupados, e isso acaba dificultando que a nossa região saia do risco potencial gravíssimo, né? Só sairá do risco potencial gravíssimo quando garantir o isolamento social, a testagem, a organização da assistência em saúde e a ampliação dos leitos hospitalares. Então, são os 4 tópicos principais para que a região saia do risco potencial gravíssimo, né? Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de parabenizar aqui nas explicações pessoais a AMA, né, que é a Associação de Pais e Amigos do Autista de Canoinhas, e gostaria de pedir o apoio de todos os edis e da população em geral. Eles estão confeccionando camisetas, canecas e máscaras, né, bem bonitas. Então, a camiseta, esta é uma delas, né, a camiseta. Então, uma das propostas é apresentar, né, esse material
e para incentivar a Associação de Pais, né, dos autistas a construírem uma nova forma de atender essa demanda aí no nosso município. Nós sabemos que existem políticas públicas responsáveis pelo atendimento, né? A organização da sociedade civil, ela vem para somar, né? Muitas vezes para suprir demandas que o poder público não dá conta, e eu quero parabenizar essas famílias que se organizaram e instituíram a AMA no município de Canoinhas, que é de suma importância, que vem para fortalecer aí todo o atendimento a essa demanda que está crescendo significativamente na nossa região. Então, parabenizar as famílias pela instituição do AMA e pedir o apoio aí das famílias, da comunidade em geral, para comprar camiseta, apoiar essa causa aí, né, que é importante para a nossa população. Também gostaria de informar que a vacina da gripe, ela está à disposição nas unidades de saúde que dispõem de sala de vacina para toda a população. Então, todas as doses que sobraram, elas estão à disposição para o comércio em geral, empregadores, empregados, trabalhadores, para quem tiver interesse, basta se dirigir a uma unidade de saúde que essas doses estão à disposição da população. Então, as vacinas contra a gripe não tem mais aqueles critérios lá de idade, né, como estava sendo divulgada durante a campanha, é obrigatório seguir os critérios. A partir do momento que tem essas doses sobrando, fica à disposição de toda a população. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenici Dreher. Passo a palavra. O vereador Coronel Mário solicitou a palavra? Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de externar a minha gratidão a todos os funcionários, profissionais médicos, enfermeiros, todos os atendentes, pessoal da manutenção do Hospital Santa Cruz. Recentemente, há cerca de 30 dias, a minha sogra fez uma cirurgia no hospital em Curitiba, cardíaca, Angelina Caron, e após a sua alta, ela ficou na minha residência, teve um problema pulmonar, acabou retornando e sendo internada no Hospital Santa Cruz. E nesse período todo nós estávamos acompanhando, eu com a minha esposa, o internamento, inclusive ela tinha falta de ar, ela foi mesmo testado 3 vezes, acredito que seja protocolo, ela foi encaminhada à ala Covid, depois veio o resultado. Graças ao bom Deus, ela não, apesar de suas comorbidades, ela não tinha o Covid, ela voltou ao UTI. Mas a gente fica realmente muito satisfeito, como representante da comunidade, pela forma como os profissionais do Hospital Santa Cruz, a própria direção e todos os responsáveis tratam seus pacientes. Eu tive a oportunidade de acompanhar isso muito de perto. Hoje, graças ao bom Deus, ela teve alta, está aqui na minha residência novamente. Mas a dedicação desses profissionais. Nós falamos sempre em heróis, enfim, mas quem está na linha de frente, eu acompanhei uma das visitas que eu fiz lá na ala Covid, claro, pelo lado de fora, né, a gente não pode ter contato, como essas pessoas, os seus familiares, enfim, têm uma insegurança muito grande por estarem trabalhando na ala Covid, enfim. Mas a dedicação, né, o respeito, o comprometimento em que pese ser função da pessoa, às vezes alguns até juraram isso, mas toda a dedicação, né, desses profissionais faz com que nós temos que fazer essa referência, porque algumas pessoas muitas vezes criticam, né, e eu sempre falo, graças ao bom Deus, a regra é que todos sejam muito bons profissionais. Em alguns casos pode haver casos de exceção, mas são exceções raras. Eu não poderia deixar de manifestar publicamente, né, a todos esses profissionais em gratidão, porque quando você vive isso na sua família, né, você tem contato diretamente, você vê como é importante realmente o carinho, a dedicação de tantos e tantos profissionais. Eu acompanhei a fisioterapia, uma determinada fisioterapeuta, que eu não recordo o nome agora, né? Nossa, muita dedicação, né, muito carinho com o paciente, isso é muito importante. Então, gostaria de deixar externado publicamente essa nossa gratidão minha e dos nossos familiares. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua aberta a palavra. Com a palavra, o vereador Paulo Glenski. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha, só para contribuir, como diz o nosso amigo, o vereador Vilmar Sudoski, nessa leitura que a vereadora Norma fez sobre os equipamentos do Hospital Santa Cruz que foram adquiridos, na resposta estava que os equipamentos estavam chegando nos Estados Unidos, a resposta do dia 4, né? Então, eles chegaram nos Estados Unidos, tiveram que fazer um transporte via terrestre dentro dos Estados Unidos, uma mudança de cidade, aeroporto, e o presidente Reinaldo me informou que esses equipamentos estão chegando em Curitiba até o final dessa semana já. Então, o andamento está mais agilizado e a gente acredita que até o final de semana estão em Curitiba para que no começo da semana que vem possa estar em Canoinhas já com condições de ser instalados e começar a ficar à disposição da comunidade. Queria prestar essa informação que tomei conhecimento agora. Obrigado, vereador Paulo Glenski. Deixar um abraço de agradecimento ao presidente Reinaldo, que sempre está atento às nossas sessões e nos informando em tempo real. Obrigado. Continua aberta a palavra. Só gostaria, vereadora Zenesi, de destacar e fazer uma menção de apoio sobre a AMA. Eu, inclusive, semana passada ofereci para que as mães usassem a tribuna, mas em virtude do decreto, nós vamos ter que retornar até o dia 18, pelo menos com as sessões online. Mas, de qualquer forma, se alguma delas quiserem, eu falei com a Thaisa, se os vereadores também concordarem, eu acredito que não há objeção nenhuma, podem fazer de maneira online amanhã para divulgar esse belíssimo trabalho. Eu já encomendei a minha camiseta também e acredito que nós temos muito como contribuir, como ajudar, e certamente essa Câmara e todos os vereadores estão à disposição da AMA para o que elas precisarem. No mais, quero desejar uma boa noite a todos os colegas vereadores e vereadoras, agradecer pela sessão de hoje, agradecer aos nossos internautas, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 11 de agosto, amanhã, terça-feira, às 19 horas, por meio de videoconferência. Boa noite a todos e muito obrigado.